Nós façamos a leitura dessa manhã. O texto dessa manhã está em Juízes, capítulo 6, verso 33 ao verso 40. Juízes, capítulo 6, verso 33 ao verso 40. Façamos essa leitura de forma responsiva. Vou ler o verso 33. E todos os midianitas e amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiezritas se ajuntaram após ele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Aser, e a Zebulon e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Ó Deus, se haja livrar a Israel por meu intermédio, como disseste. Eis que eu porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que has de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. Porque ao outro dia se levantou de madrugada, e apertando a lã do orvalho, ela espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, sobre a terra ao redor havia orvalho. Amém. O título da palavra dessa manhã é O Homem Revestido pelo Espírito. O Homem Revestido pelo Espírito. Na semana passada eu compartilhei com os irmãos que uma mudança efetiva em nossa vida começa a partir de mim. Eu falei que a mudança precisa começar em mim e em você. Muitas vezes nós reclamamos, daquilo que acontece no nosso entorno. Reclamamos da política, reclamamos da saúde pública, reclamamos diante de muitas situações. Reclamamos a respeito da igreja, podemos reclamar da liderança da igreja, podem reclamar do pastor da igreja. Mas eu falei para os irmãos que uma mudança efetiva em meio a uma comunidade, em meio a uma igreja, como nós estamos aqui, começa a partir de nós. Tanto que Deus pede a Gideão para que ele derrube o altar que havia em sua família, que era para Baal. Lembra-se? E ele pede para que ele derrube o poste ídolo que estava lá também. Então, a família de Gideão era uma família que estava adorando a um Deus pagão. Eu falei sobre o sincretismo religioso. Havia um sincretismo religioso nesse tempo, onde muitos adoravam a Baal, adoravam a poste ídolo e também adoravam a Deus. Mas não é isso que Deus quer de nós. Ele quer total foco de nossa vida para adorar a Ele. Mas muitas vezes não o fazemos, porque o nosso foco acaba por se perder aonde? Nos ídolos que permanecem em nossa vida. Claro, eu sei que você dirá: pastor, eu não tenho ídolos como a família de Gideão. Eu sirvo somente a Deus. Mas sim, pode haver ídolos na sua vida. Aquilo que você ama mais do que a Deus, ela acaba se tornando um ídolo. E diante dessa perspectiva eu falei, por isso que Deus pede que ele derrube o altar de Baal e o poste ídolo, para que assim a família de Gideão pudesse entender o quão grande era o trabalho que Gideão estava para fazer. E Gideão também entender que a transformação na vida começa a partir da transformação da tua própria vida. Muitas vezes nós gostamos de criticar, mas antes de criticar, precisamos fazer o quê? Um diagnóstico de nós mesmos. Olhar para a nossa vida espiritual, olhar para nós como estamos vivendo diante do Senhor. E diante dessa perspectiva da semana passada, a palavra de hoje nos traz o texto, verso 33, e todos os midianitas e amalequitas e o povo do Oriente se juntaram e passaram a se acampar no vale de Jezreel. A gente observa que
as coisas estão acontecendo. Deus chama Gideão, lembra-se? Deus chamou Gideão. E Gideão disse: Senhor, eu sou da menor das famílias de Manassés. Eu sou fraco demais para realizar essa missão que o Senhor deseja que eu faça. E as coisas foram acontecendo. Deus pede para que ele derrube o poste ídolo, ele derrube o altar de Baal, e assim ele o faz, tanto que ele é amaldiçoado pela família que ali vive, e ele é protegido por seu próprio pai. Diante dessa situação, o que acontece é o texto de hoje. E a palavra diz: e todos os midianitas e amalequitas e povos do Oriente se juntaram. Veja, as coisas estão acontecendo. Muitas vezes a gente pensa: poxa, estou sendo preparado, Deus está movendo a minha vida através do teu poder, mas nada está acontecendo. Quando você vai assistir a um espetáculo, por exemplo, irmão, num teatro, por exemplo, ou num musical, por exemplo, vocês veem apenas aquilo que o espetáculo preparou. Né? Por exemplo, quando você vai assistir a uma ópera, por exemplo, né? Vocês já foram assistir a ópera do presbítero, nosso presbítero da igreja? Deve ter ido, alguns já devem ter ido, né? Então, quando você vê o espetáculo ali na frente, parece tudo perfeito, tudo organizado, mas há muita coisa acontecendo nos bastidores, não é verdade? Nos bastidores estão ali todos desesperados, ajeitando a roupa, dependendo do personagem, a pessoa tem que entrar e tem que sair logo, tem que trocar de roupa rapidamente. Há uma correria ali atrás. Mas nós que estamos sentados assistindo o espetáculo, vemos apenas aquilo que fora preparado por eles, né? As cenas que foram preparadas. Muitas vezes nós estamos vivendo assim a nossa vida espiritual. Entenda, Deus está trabalhando na sua vida, Deus continua a fazer a obra. E Deus está preparando você. E por isso esse é o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar. Deus conduz soberanamente todas as coisas para usar aquele que Ele chamou. Deus conduz todas as coisas de forma soberana para usar a tua vida, para usar a minha vida. Você pensa: Deus não vai usar a minha vida. Eu sou tão insignificante. Deus não vai usar a minha vida. Eu não tenho poder algum. Não, irmão, se Deus está preparando você, se Deus está agindo em você, Ele vai usar a sua vida. Lembre-se disso. Muitas vezes somos nós que não damos valor àquilo que nós somos diante de Deus. Deus vai usar a sua vida sim. Ele age de forma soberana na vida de todos que estão aqui nesse momento presentes. As coisas não são coincidência, irmão. Veja, e todos os midianitas e amalequitas e o povo do Oriente se juntaram. Por que eles estão se juntando ali? Para uma batalha contra o povo de Israel. Não é à toa que eles estão ali juntos. É uma guerra que está prestes a acontecer ali. Deus está movendo todas as peças que há no tabuleiro através da sua soberana vontade. E através da sua soberana vontade, as coisas estão acontecendo na vida de Gideão. A mesma coisa, irmão. Isso também vai acontecer na nossa vida. Isso está acontecendo na tua vida. Deus prepara você. Prepara como? Através da palavra. Deus prepara você. Prepara como? Através da sua vida de oração. Deus prepara você como? Você buscando todos os dias a Deus através do momento devocional. Deus está preparando você para usar você para transformar essa nação, esse povo, esse nosso país. Quando nós pensamos: poxa, pastor, como é que é? Eu vou transformar essa nação? Eu vou ser usada para mudar um país? Irmãos, creiam nisso. Creiam. A mudança vai começar a partir de nós. Eu tenho certeza absoluta, irmãos, que a nossa geração é muito forte, a geração de vocês, né, vai fazer muitas coisas, né, nesse entorno, irmãos. Eu tenho fé. Até quando, irmãos, reuniremos aqui apenas nós? Né? Apenas alguns irmãos descendentes de coreanos ou que gostam algo da cultura coreana. Não, desculpe, irmãos, né, irmãs que estão aqui nessa manhã presentes, que, né,
Eu sei que não é só cultura coreana que vocês gostam, tá? Vocês sabem por causa de Deus também. Até quando, irmãos? Nós precisamos mudar essa redondez. Até quando você vai ficar vendo, né, o nosso vizinho toda tarde fazer churrasco? Eles são religiosos ali. Religiosamente, toda tarde eles fazem um churrasco ali e toca lá umas músicas, não sei, latinas, né? Acho que é paraguaias, né? Não sei que tipo de música que é. Mas tocam todo dia estão ali, religiosamente. Meu irmão, eles cumprem horário melhor do que muitas vezes nós cumprimos. Né? Eles estão lá. Deus está preparando nós, irmãos, para a nossa vida ser usada para transformar aquelas vidas. Eles nem imaginam. Talvez eles pensem, poxa, dizem que isso é a igreja. Mas nunca vi um trazer aqui falar para a gente sobre Jesus, sobre Deus. Não é verdade, irmãos? Não é verdade. Mas, irmãos, eu, né, sendo pastor, quando vejo eles à tarde fazendo aquele churrasco, tocando aquela música alta, eu oro, Senhor, que nós possamos estar preparados para um dia levar a palavra a eles. Tem que ter isso no nosso coração. Se Deus está preparando a sua vida, é para que você seja usada. Deus não prepara uma vida para que você seja um instrumento inútil da obra de Deus. Deus prepara a vida de cada um. Até alguns irmãos que têm facilidade em louvar a Deus, que têm facilidade em tocar instrumento. Deus está usando a sua vida. Deus está usando a sua vida. Mas agora o que nós precisamos fazer? Preparar com maior excelência, irmãos. No mundo, irmãos, o mundo exige excelência. Na verdade, o mundo não diz, faça de qualquer jeito. O seu chefe não vai dizer, quer saber? Não faz de qualquer jeito, não tem problema. O importante é o salário na sua conta. Nenhum lugar vai dizer isso para você, irmão. Se o cara fala isso para você, o cara é um chefe vagabundo. Nenhum cara que contratou você vai dizer, trabalha de qualquer jeito, que as coisas vão rolar, não tem problema. Irmão, talvez é isso que está acontecendo conosco na nossa igreja. Precisamos ter consciência, irmãos. Precisamos melhorar, buscar a excelência, algo que é excelente. Nós precisamos buscar a excelência na obra de Deus. Irmão, até quando nós seremos medíocres? Tá? Não digo apenas vocês, mas a minha vida também. Não seja um medíocre espiritual, irmão. Deus está preparando a sua vida para que você seja excelente para a obra de Deus. Até quando, irmãos, nós não daremos prioridade para as coisas do Senhor? Veja, Deus está preparando Gideão, Deus está movendo todas as peças que há no entorno de Gideão para que ele seja usado, para que ele possa servir a obra de Deus. A mesma coisa, irmão, lembre-se, Deus está preparando a sua vida, Deus prepara em todo momento a sua vida, Ele quer que você seja usado por Ele. As coisas não acontecem por mera coincidência. Deus está movendo a história através da sua soberana vontade. E por isso creia, irmão, Deus vai usar você. Eu tenho muitas expectativas em relação a muitos irmãos aqui da igreja, todos, para falar a verdade. Né? Eu penso, o dia que a nossa irmã Tindio, ela se formar como médica, poxa, irmãos, a gente pode fazer muitas coisas. A gente pode ir para a África, né? Levar o evangelho e também, vai que a Tindio tem amigas, né? Amigos que podem ir junto com a gente para trabalhar. Não é possível. Né? O nosso, né, agroboy, o Hyunju, né? Imagina, ele né, com as técnicas que ele tem, ele poder ir também para fora do Brasil, para países, né, que estão passando por dificuldade e poder transmitir a técnica e assim poder ajudar no cultivo de algo para que possam se alimentar. Imagina, irmãos, é isso que nós precisamos pensar. Vocês precisam sair da sua casinha de pensar, eu preciso ficar rico, eu preciso viver bem. Não, irmãos, Deus está preparando a sua vida para algo muito maior do que você imagina, do que você já pensou. Irmãos, eu não sei se vocês já ouviram a nossa irmã Yara cantando, né? Conhece a Yara? Yara. Ela está aqui na frente, aqui, ó.
Claro, ela é brasileira, como todos vocês, né? Ela canta em coreano. Tem que ouvir a voz dela. Ela vai usar a sua voz para a glória de Deus. Não é maravilhoso, irmãos? Né? Ela está participando de um concurso que está valendo uma ida para a Coreia, parece, né? E vai... Poxa, eu vi a gravação dela, como ela canta bem. Mas Deus deseja usar a nossa vida, irmãos, para que nós possamos, através de nossa vida, transmitir, através da nossa voz. Não é só cantar as músicas para ganhar um concurso, mas também cantar músicas para adorar a Deus, para louvar ao Senhor. Eu fiquei imaginando, imagina futuramente nossa equipe de louvor, se tivermos a Yara, a Área, o Chuchan, o Eric, a Júlia. Nossa, irmãos, potencialmente, irmãos, nós temos uma equipe maravilhosa. Dá para fazer algo sensacional. Só de vozes aqui, temos vozes muito boas, né? Tem até o Jay, hoje o Jay está aqui, gente. Imagina, né? Se Deus permitir, né? Se Deus permitir. Imagina, irmãos, como nós podemos fazer coisas muito maiores, pessoal. Por isso eu falo, irmãos, precisamos buscar excelência. A nossa vida tem que ser excelente diante de Deus. E por isso, cada irmão aqui, lembre-se, Deus está preparando a tua vida para algo muito maior. Gideão se vê nessa situação. Deus está movendo a vida de Gideão para que ele entenda que ele fará algo muito maior do que aquilo que ele imagina, do que aquilo que ele pensa. Eu pensava, irmãos, quando estava como um pastor auxiliar na outra igreja, né? Eu falava, poxa, Senhor, vamos dizer, entre aspas, estou falando isso, tá? Entre aspas. Até quando você era um pau mandado? É verdade, irmão. Eu era pastor auxiliar. Não estou dizendo que o pastor auxiliar é pau mandado, mas porque no meu coração, irmãos, meu coração ardia em fervor de uma vontade de fazer um ministério solo, entende assim? Não é Solomão, é o ministério solo, tá? De alçar a voz sem a presença do meu ex-pastor, né? Ex-pastor é meio estranho, né? Pastor da outra igreja que eu servia junto, né? Meu coração ardia. Eu falava, passava-se anos, falava, Senhor, quando o Senhor vai me usar? Havia um questionamento em mim. Então o Senhor vai me deixar assim, desse jeito aqui? O Senhor vai me largar aqui? Claro que o pastor de lá falava, pastor Samuel, você vai ser o meu sucessor. Mas eu aquilo não alcançava o meu coração, aquilo não fervia o meu coração. Mas, irmãos, a partir do momento que eu ouvi a notícia, né, eu encontrei o presbítero Daniel e conversei com ele, o meu coração começou a arder, irmãos, de uma forma que, poxa, Senhor, é para isso que o Senhor está me chamando. É exatamente isso que o Senhor me preparou. Irmãos, Deus, parece que o Senhor está só preparando, treina. Não, Deus vai usar a sua vida. Deus vai usar a nossa comunidade. Eu estou falando para vocês, irmão, por quê? Por que eu falo da África? Porque um dia iremos lá, irmãos. Nós iremos lá. Eu não dou 5 anos para a gente ir para lá, irmãos. Em 5 anos, grava o dia de hoje, grava na sua agendinha aí. Grava. Dia 22 de junho de 2025, pastor Samuel. Em 5 anos nós estaremos na África. Nós estaremos na África. Em 5 anos. Porque é o tempo da Tindio se formar e dos outros também se formarem. E aí a gente vai poder fazer bastante coisa. Em 5 anos. Temos que preparar. Eu tenho certeza, em 5 anos nós iremos. Né? Nós iremos para a África para fazer o quê? A obra do Senhor. É uma obra excelente, irmãos. É maravilhoso. Claro que antes iremos para o Brasil também. Aqui internamente. Faremos missões também. Mas, irmãos, lembre-se, Deus está preparando você. Deus preparou a minha vida. A certeza que eu tenho no meu coração nesse momento, irmãos, é que o Senhor me preparou todo esse tempo para poder servir nessa amada igreja. Cadê o amém? Poxa, irmão, nessas horas que tem que falar amém. De vez em quando, a gente não é Assembleia de Deus, mas de vez em quando você pode soltar um amenzinho.
não tem problema. Eu sinto no meu coração, Deus preparou meu coração para esse trabalho. Eu sinto um fervor no meu coração, né, ardendo, quando vejo essa igreja, quando eu posso trabalhar junto com vocês, junto com os irmãos, para trabalharmos em prol do reino de Deus. E por isso, mais uma vez, irmãos, não esqueçam, Deus continua a mover as peças de nossas vidas, do nosso entorno, para que nós sejamos usados por Ele. Deus está agindo com a sua soberania, irmão. Com a sua soberania através do teu poder, para que as coisas aconteçam, para que sejamos bons instrumentos para a tua obra. Em segundo lugar, irmãos, o que diz o verso 34, diz assim: então o Espírito do Senhor se revestiu a Gideão, o qual tocou o rebate, e os israelitas se ajuntaram após ele, diz a palavra. Veja o que aconteceu. O Espírito, diz a palavra, o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Revestiu. Esse é o segundo ponto, irmãos. Deus reveste de poder aquele que fora chamado por Ele. O Espírito, qual é a função do Espírito Santo, irmãos? Irmão, Deus Trino trabalha junto. Ele trabalha na nossa vida. Deus Pai planejou a salvação. Deus Filho, Ele executou a salvação. Deus Espírito Santo, Ele aplica a salvação em nossa vida. Então, a Trindade, Deus Trino, trabalhou e continua a trabalhar em nossa vida. O que é importante entender, veja, no Antigo Testamento a palavra diz o Espírito. Esse Espírito está falando a respeito de Deus e Espírito Santo. Então muitas vezes a gente confunde, o Espírito de Deus aconteceu, o Espírito Santo só veio no Pentecostes. Não, irmão, Deus e Espírito Santo, Ele estava desde o começo da história. Deus e Espírito Santo é Deus. E a palavra diz, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. E a palavra segue dizendo, o qual tocou a rebate. Por que o Espírito Santo revestiu a Gideão? Para que ele pudesse, com ousadia e coragem, servir a obra do Senhor. Nós falamos na teologia que o Espírito Santo aplica a salvação em nós, não é? O Espírito Santo, ele faz você entender que você é pecador. O Espírito Santo faz com que você compreenda a obra redentora de Cristo Jesus e assim você aceite viver uma nova vida, uma vida regenerada diante do Senhor. Por isso, irmão, o mover do Espírito Santo é tão importante. Nós somos regenerados através do Espírito Santo. Lembre-se, muitas vezes nós ignoramos. Deus e o Espírito Santo parece muito de uma igreja carismática. Quando falamos de Espírito Santo parece uma igreja neopentecostal. Não, irmãos. Precisamos também falar do Espírito Santo. Sim, de forma coesa, não passando dos limites. Precisamos falar do Espírito Santo. Deus e o Espírito Santo reveste com poder a vida de Gideão. A palavra de hoje nos mostra. A palavra hebraica revestir aqui significa lavaste, de cobrir por completo. Então o que quer dizer isso? Quando Gideão está para agir, não é a força, o poder de Gideão que vai agir, irmão. É o poder do Espírito de Deus que vai manifestar sobre a vida para que as ações dele possam transmitir a vontade do Senhor. Aleluia! Que maravilha, irmão. Então Gideão, nesse momento todo, ficou pensando, Deus me preparou para que eu pudesse usar a minha força, a minha capacidade para fazer as coisas. Não, Deus revestiu completamente através do teu Espírito para que pudesse realizar a vontade do Senhor. Um texto semelhante nós encontramos em Atos capítulo 1, verso 8. Se você puder procurar, irmão, vamos ler juntos. Atos capítulo 1, verso 8. Abra o seu celular, abra a sua Bíblia. Atos capítulo 1, verso 8. O que diz esse texto? Vamos ler todos juntos, tá? Acharam? Tudo bem aí com todos? Leiam juntos? 1, 2, 3 e... Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, diz a palavra. Irmãos, você tem que entender aqui, o Espírito Santo aqui é pneuma, no grego pneuma. Por isso, quando a gente fala assim, o estudo do Espírito Santo, né, na Bíblia, quando na teologia a gente fala pneumatologia.
tá? Pneumatologia. Tá? Então, a palavra diz, quando esse espírito, o pneuma, descer sobre vós, você receberá o poder. Né? O descer sobre vós significa, em grego, lambano. Ele te pega, ele te toma. Então, o poder do Espírito te toma. Então, ele toma a ponto de que esse poder, ele se manifeste de forma esplêndida na vida daqueles que são alcançadas. E a palavra poder aqui, né, no grego, significa dunamis. Dunamis. Da palavra dunamis surgiu a palavra dinamite. Tá? Dynamite, não é? Dinamite. Dynamite, alguns dos irmãos devem lembrar a música do BTS. Dynamite, BTS. Não, irmãos, aqui, a área está tirando com a minha cara. Esse pastor está viajando. Né? É que a área já é de uma outra geração, né? Não é geração BTS? Não, né? Mais ou menos. Tá. É que o Janiquet não está hoje aqui. Eu pensei no Janiquet quando fiz o BTS aqui, né? A palavra dunamis, irmãos. Dunamis é o quê? A palavra dunamis, da palavra dunamis vem a palavra dinamite. Isso quer dizer o quê? O poder que você recebe, né? Imagina uma dinamite explodir em um lugar. O poder que ela tem, a capacidade que ela tem. Então, o poder que você recebe de Deus é um poder semelhante a uma dinamite, irmãos. Capaz de realizar com excelência muitas obras na vida de muitas pessoas. Então o que nós podemos entender, veja, a palavra de hoje segue dizendo que, a palavra diz o verso 34, Abizereritas foram chamados, se juntaram a ele. Essa família de Abizereritas é a família de Gideão. Você lembra? A família de Gideão estava contra Gideão. Quando viu que ele havia destruído o altar do Baal, a família dele, né? Eu digo a família grande, tá? Não é só a família, os pais, os irmãos, mas os primos, os distantes estavam também juntos. E eles falaram, quem foi que fez isso? Que vamos matar esse homem, que merece morrer. Mas veja, essa família agora, ela compõe agora para acompanhar Gideão nessa escalada contra os midianitas. Veja, irmãos. Veja que maravilhoso. Quando o poder do Espírito reveste a vida de Gideão, ele busca, convoca a sua família aceita essa convocação para servir a obra de Deus. Está vendo como Deus, Espírito Santo, manifesta com poder em nossa vida? Está vendo o quão poderoso é o mover do Espírito em nós? Você precisa entender. Você carrega em você, então, irmão, o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, você que carrega o Espírito Santo na sua vida, você tem o poder de uma dinamite, irmãos. Não estou falando que você vai ter que explodir todas essas coisas. Mas a força que ela tem, a maneira como ele retém essa força e você pode usar essa força, é o poder que o Espírito Santo concede a você. Então, logo com essa força, com esse poder, é que nós podemos servir. E a palavra segue dizendo, enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés. Veja, todas as tribos de Manassés. Imagina quantas famílias haviam dentro da tribo de Manassés. Ele mandou, aí a palavra de que também foi convocada para seguir. Enviou ainda mensageiros a Aser, a Zebulon, a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Todos saíram para se encontrar com o Gideão, irmãos. Todos que foram chamados. Não foi? Então compreenda, irmãos. Você vai dizer, você acha que a família de Gideão não sabia a pessoa que ele era? As pessoas sabem, irmãos. Todos fazem uma avaliação de um do outro, não é verdade? Talvez alguns dissessem, Gideão, aquele vagabundo. Gideão, aquele medroso. Gideão, aquele salafrário. Mas veja, quando ele é revestido do Espírito, as pessoas passam a acompanhá-lo para fazer o quê? Parte dessa escalada contra esses homens que estão afetando o seu povo. Veja que maravilhoso. Então isso quer dizer o quê? Nós precisamos, então, irmãos, não estou falando para você a partir de hoje, nossa, pede para o Senhor Espírito Santo, eu preciso, o Espírito precisa estar em mim. Não, não é isso, o Espírito já está em você. A teologia reformada diz, a partir do momento que você é regenerado, o Espírito já habita em você. Mas o que nós precisamos ter na nossa vida? Pedir para que o transbordar do Espírito manifeste em nós. Pedir o transbordar do Espírito Santo na nossa vida. Peça a Deus para que esse poder, o poder dunamis, esteja
transbordando a tua vida. Transbordando a tua vida. E assim, irmãos, o que acontece? Todas as coisas passam a mudar. Aqueles que enxergavam Gideão como um homem incompetente, como um homem fraco, esses homens passam a seguir Gideão. Aqueles que diziam, devemos matar Gideão, passam o quê? A seguir Gideão. Veja que poder maravilhoso. Deus está movendo a tua vida, então, irmão, a partir do poder do Espírito Santo, você precisa ter um anseio para o transbordar do Espírito na tua vida. E através desse transbordar do Espírito, irmão, você manifestar através do auxílio de Deus as pessoas que estão no teu entorno, para que conheçam a Cristo Jesus, para que conheçam ao nosso Senhor. Aquele homem que parecia tão fraco, tão medroso, passa a ser seguido não apenas por sua família, mas por todas as outras tribos que foram convocadas. Isso é o manifestar maravilhoso do poder de Deus. Algo inacreditável está acontecendo aos olhos de Gideão. E também tenho certeza, irmão, algo inacreditável também está acontecendo em nosso meio. Muitas vezes nós não compreendemos, não entendemos, mas isso está acontecendo em nós. Deus está manifestando o teu poder. Deus, Espírito Santo, está movendo cada coração aqui nessa manhã. Para que entendam o quanto é importante buscarmos o teu auxílio sobre as nossas vidas. E por isso, mais uma vez, irmãos, lembre-se, não foi a força de Gideão, a capacidade de Gideão, mas sim foi através do poder do Espírito manifesto na vida de Gideão que capacitou e que permitiu para que isso acontecesse. Por que as pessoas seguem, por exemplo, no Instagram, né? Vocês seguem algumas outras pessoas? Porque vocês viram algo interessante, né? Algo que lhe interessou, geralmente, na verdade. Minhas filhas adoram como é que é? Aquele maior influenciador do YouTube, né? Como é que chama? Mr. Beast. Mr. Beast. Minhas filhas adoram. Eu pergunto, por que você gosta dele? Nossa, ele faz muitas coisas legais, papai. E ele dá muito dinheiro também, papai. Eu falo, nossa, já? Que isso, capitalismo voraz, hein? Já tá. Mas por quê? Até uma criança entende, poxa, aquilo ali é interessante, é legal. Eu sinto que ele cativa através das coisas que ele faz. Irmãos, a gente não segue alguém de graça. Você vai seguir alguém com certeza porque você enxergou naquela pessoa algo interessante, algo que lhe interessa, direto ou indiretamente. Mas imagina então Gideão, ele precisa salvar o povo de Israel. Confiar em Gideão talvez fosse pedir para morrer, mas quando ele é revestido do poder de Deus, as pessoas passam a enxergá-lo de uma forma diferente. É isso que você precisa entender nessa manhã. Seja por isso revestido todos os dias pelo poder do Espírito Santo. Busque o transbordar do Espírito na tua vida, para que você possa ser visto de uma forma diferente. De uma forma que as pessoas possam perceber e entender que você é revestida pelo poder de Deus. O poder de Deus já está manifesto na tua vida, irmão. O Espírito Santo já está em você. Ele já habita em você. Busque o transbordar do Espírito. Encha-se do Espírito Santo. Eu não vou fazer aqui um momento de oração pedindo, vamos lá, peça, enche do Espírito, enche, Senhor, enche, transborda. Não é isso. Busca a palavra de Deus. Sola Escritura, palavra, irmão. Palavra é o que nos enche a vida de oração. É isso que vai encher a tua vida. E por isso, nessa manhã, mais uma vez, seja revestido pelo poder do Espírito. Que a sua vida seja revestida pelo poder do Espírito Santo, para que assim seja usado de forma plena e excelente para a obra de Deus. Em terceiro lugar, irmãos, a palavra no verso 36, vemos Gideão dizendo assim, disse Gideão a Deus, se haja livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que haja livrar Israel por meu intermédio, como disseste. Veja, mesmo diante de todas as coisas, há um temor no coração de Gideão. Por quê?
Ele entende que ele nada pode fazer. Ele percebe, mesmo diante de tudo o que está acontecendo, que ele é incapaz de realizar algo. Talvez é o que pode acontecer conosco. É o que pode acontecer comigo, talvez. Deus me permitiu servir a igreja Shinam, mas todas as coisas estão acontecendo, mas quando eu olho para mim, para dentro de mim, algo que me traz desespero, algo que me traz desconfiança, algo que me traz medo, toma conta do meu coração. E por isso, diante dessa situação, veja como Deus é persistente, como Deus ele persevera sobre a vida de Gideão. Porque quando Deus quer usar a sua vida, irmão, ele persevera. E por isso que é maravilhoso entender. Deus está perseverando por mim. Deus continua a perseverar por você. Por quê? Muitas vezes somos como o Gideão aqui, desconfiados, mesmo diante de todas as coisas que Deus mostrou, né? Ficamos com medo, porque olhamos para nós e vemos, somos incapazes de fazer algo diferente. Sim, Gideão é incapaz, sim. Por isso que o Senhor revestiu o quê? Com o poder do Espírito, irmão, com o poder de Deus, para que com esse poder ele venha agir na vida daquele povo. E por isso nessa manhã, entenda, eu também, você também, muitas vezes é tomado por esse medo, mas mesmo diante dessas pedidas que Gideão faz diante de Deus, Deus ouve essas pedidas e assim ele confirma aquilo que Deus está para fazer na vida dele. Irmãos, Deus continua a confirmar. Deus nessa manhã, por meio dessa palavra, confirma ao teu coração as dúvidas que estavam em cada um de vocês. Se havia uma dúvida, havia algum medo que tomava conta do teu coração, Deus fala nessa manhã a você, seja revestido pelo poder do Espírito Santo e por esse poder seja movido para o ser usado a obra de Deus. Irmãos, claro, você acha que eu não tenho medo? Eu também tenho medo. Aí você vai dizer, poxa pastor, você é grande, você tem quase 2 metros de altura, como é que você pode ter medo? Sim, eu tenho medo, sou ser humano, irmãos. Eu tenho medo da rejeição, você acha que não tenho? Eu tenho medo da igreja Shinam não se tornar aquilo que Deus falou a mim. Eu tenho medo. Deus falou para mim o que vai ser a igreja Shinam. Mas mesmo assim, o diabo, o que ele faz? Ele toda hora coloca medo em você. Ele toda hora quer o quê? Atrapalhar. É isso que o diabo faz. Coloca desconfiança, coloca incertezas, coloca medos para que você não seja movido e usado para obedecer à vontade do Senhor. Você acha que essas coisas não tomam conta do meu coração? Mas eu não deixo ela tomar o meu coração por completo, porque o Espírito Santo também está em mim. O lado em que o Espírito Santo permanece no nosso coração, ela vai lutar até o final contra as tentações que o diabo irá tentar impor sobre a nossa vida. E por isso essa manhã, irmãos, lembre-se, esse é o terceiro ponto. Demos a convicção sobre a missão que recebemos. Deus traz convicção a todo momento, irmãos, em relação à missão que nós recebemos. Deus traz convicção à minha vida, o quanto é importante estar na igreja Shinam. Todas as coisas que antecederam a minha vinda à igreja Shinam, irmãos, me trouxeram o quê? Convicção de que eu precisava estar nessa igreja para servir a obra de Deus. Deus vai mostrando, irmãos. O que Gideão pediu? Senhor, me mostra, quero convicção daquilo que o Senhor está para fazer. Né? E Deus o fez, irmãos. Né? A palavra diz, não diz no verso 37, eis que porém uma porção de lã na eira, olha, porção de lã, se o orvalho estiver somente nela, o orvalho tem que estar em toda parte, mas se o orvalho estiver somente nela, a palavra diz, né? E seca a terra ao redor dele, então conhecerei que há de livrar Israel. E o que aconteceu? Aconteceu, Deus ouviu o pedido de Gideão. Diante da desconfiança, diante da falta de convicção que ele tinha, Deus o faz. Mas veja na sequência, o verso 38, e assim sucedeu. Porque outro dia se levantou de madrugada e apertando a lã do orvalho e dela espremeu uma taça de água. E veja o que diz na sequência. Novamente, disse mais Gideão, não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só essa vez. Rogo-te que mais esta vez
faça eu prova com a lã, que só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. Agora fez o contrário. Veja o quão desconfiado esse homem é, o quão temeroso ele é, mas mesmo diante disso tudo, Deus confirma através do verso 40, e Deus assim o fez. Deus o fez naquela noite para que ele seja usado como instrumento para libertar o povo de Deus do sofrimento dos midianitas. E por isso, mais uma vez, gostaria de alertar aos nossos irmãos. Atente-se ao mover de Deus sobre a sua vida. Esteja sempre atento e preparado, porque Deus quer usar a vida de todos aqui para a obra do Senhor. A vida de todos nós. Deus vai usar a vida de cada irmão e irmã que está aqui. Para que se manifeste o quê? O poder do Espírito Santo, não somente dentro da nossa igreja, mas fora dela. Não somente dentro do Brasil, mas fora do Brasil. Não somente dentro da sua família, mas fora da tua família. Deus há de manifestar com poder. E por isso, jovens, por isso, irmãos do nosso ministério português, atentem-se ao chamado de Deus. Ele confirma mais uma vez na nossa vida o teu chamado. E que esse chamado, mais uma vez, possa mover você nessa manhã, quando você vir ao departamento infantil, quando você vir ao departamento de adolescentes, quando você servir na cozinha da igreja, quando você servir a algo que interessa a igreja do Senhor. Que nesses momentos todos possamos sentir o manifestar do Espírito, o manifestar do poder de Deus na vida de cada um de nós. Oremos. Deus, mais uma vez estamos gratos a Ti. Gratos porque a palavra de Deus rega a nossa vida, para que em meio a terras secas possamos experimentar a vida proveniente de Deus. Senhor, que o Espírito Santo mova o nosso coração, preenchendo-nos e fazendo transbordar do Teu poder sobre nós. E que assim, revestidos desse Teu poder, possamos manifestar a todas as pessoas que estão no nosso entorno, para que conheçam a Cristo, para que conheçam a Ti. E que assim a nossa igreja, a nossa comunidade, a nossa família possa mudar todos os dias, vivendo o chamado de Deus, vivendo o soberano poder do nosso Senhor. É o que nós pedimos e oramos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.